Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando para fazer um podcast rapidinho. Antes de mais nada, eu peço que você dê a sua curtida, o seu like, você compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário e assine o nosso canal se você for novato por aqui. Nós vamos falar de mutações do trabalho no Brasil, 2 pontos da fábrica ao aplicativo. É um modelo muito interessante de matéria que traz uma informação bastante atualizada. Olhe bem, foi escrita por Eric Ciccone Gomes e publicado no dia 22 de janeiro de 2025. Começa com uma explicação da seguinte forma: a informalidade já atinge 39% dos trabalhadores no país. A uberização avança e as relações laborais se fragmentam. A antiga noção de identidade de classe está em mutação, o que acarreta grande impacto nas escolhas eleitorais e traz novos desafios às esquerdas, e é preciso compreendê-los. É interessante, agora palavras minhas, que as esquerdas entendam que quando você faz campanhas e inserções à forma como se fazia antigamente, na época do chão de fábrica, na época dos grandes sindicatos, essas coisas, que isso, deslocado no tempo, mudou. Mas isso parece lógico. Talvez não pareça lógico, primeiro porque as esquerdas também envelheceram. As militâncias envelheceram. E os novos trabalhadores não são necessariamente militantes ou não são necessariamente politizados. E muitos deles estão, como a reportagem vai dizer, uberizados. Como que você congrega esse pessoal para ter um posicionamento político e lutar por seus direitos? E onde estariam os seus direitos? O que regula isso? Eu acho que essa reportagem é importante para que a gente aprenda algo sobre a linguagem das posições. Porque quem tem o poder, os donos do chamado, vamos dizer assim, do capital, né? Daquilo que está empregado, eles têm organização. E quando você está uberizado, você está trabalhando no setor marginal do trabalho. Não que você seja marginalizado, não é bem isso. É que você não está no centro, podendo reunir grupos para conversar diretamente com os donos do poder. Ou seja, os donos, no caso de uma fábrica, os donos do meio de produção. Você não está congregado com suas partes para poder fazer frente a isso aí. Mas nós também estamos bastante desindustrializados. Então a pergunta que eu digo é o seguinte: que trabalhador é esse? Contra o que ele vai lutar? E como que ele vai se posicionar? Então vamos ler aqui a reportagem para saber dessa transformação. Uma transformação profunda ocorreu no mercado de trabalho brasileiro nas últimas décadas, alterando fundamentalmente a relação entre trabalhadores, capital e Estado. É isso que eu quero falar, certo? Esta metamorfose exige uma análise cuidadosa através de lentes tanto históricas quanto contemporâneas, particularmente quando observamos o surgimento de alguns estudiosos denominaram como a nova classe trabalhadora. Bom, a complexidade dessa transformação torna-se especialmente evidente ao examinarmos o período entre 2003 e 2024, durante o qual o Brasil experimentou mudanças políticas e econômicas significativas que redefiniram relações trabalhistas e a composição de classes. O mercado de trabalho brasileiro contemporâneo apresenta um cenário paradoxal onde o emprego formal coexiste com a crescente precarização. Essa dualidade manifesta-se mais claramente na expansão do trabalho por plataformas e da economia dos aplicativos, criando o que Ricardo Antunes caracteriza como novas morfologias de trabalho. Essas mudanças produziram não apenas efeitos econômicos, mas também consequências sociais, políticas profundas, particularmente visíveis nos padrões de votação e nas afiliações políticas de diferentes segmentos da classe trabalhadora. A fragmentação das estruturas tradicionais de trabalho levou o que Singer identifica como realinhamento fundamental na política brasileira
particularmente evidente na relação entre Partido dos Trabalhadores, o PT, e sua base tradicional. Eu falei um pouquinho sobre isso no início. Esta transformação reflete mudanças mais amplas no sistema capitalista global, onde o avanço tecnológico e a liberalização do mercado remodelaram as relações tradicionais de emprego. A dinâmica social resultante criou novas formas de consciência de classe que frequentemente diverge das orientações políticas tradicionalmente associadas à que era a esquerda. Dados recentes da Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios Contínua, a PNAD contínua, do IBGE revelam que aproximadamente 39,1% dos trabalhadores brasileiros encontram-se agora em relações de trabalhos informais, representando uma mudança significativa no modelo tradicional de emprego formal, que caracterizou o período de industrialização do país, um período anterior, o período que veio o país se industrializando. Essa transformação tem implicações profundas para a compreensão da formação de classe e do comportamento político no Brasil contemporâneo. Óbvio, né? A pesquisa de Braga e Santana demonstra como essas mudanças afetaram a capacidade de organização coletiva dos trabalhadores, mostrando que a filiação sindical tradicional diminuiu de 16,1% em 2012 para 11,2% em 2023. Este declínio coincide com o surgimento de novas formas de organização dos trabalhadores, particularmente entre os trabalhadores de plataforma, embora essas novas formações frequentemente careçam de uma força institucional dentro dos sindicatos tradicionais. Elas não aparecem. A configuração atual do mercado de trabalho brasileiro reflete o que Francisco de Oliveira denomina como o avesso do avesso, onde processos aparentes de modernização, na verdade, reforçam os padrões históricos de desigualdade e de precariedade. Este fenômeno torna-se particularmente evidente ao examinar a expansão do trabalho por plataforma e do empreendedorismo informal nos centros urbanos, o famoso empreendedorismo. Ao examinar a relação entre as transformações do mercado de trabalho e o comportamento político, a análise de Singer fornece contribuições cruciais sobre como a precariedade econômica influencia as escolhas eleitorais. Sua pesquisa demonstra que os trabalhadores que ganham entre 2 e 5 salários mínimos, precisamente aqueles mais afetados pelas recentes transformações do mercado de trabalho, têm demonstrado crescente volatilidade política. Em um estudo abrangente das relações trabalhistas brasileiras, Márcia Paula Leite, José Ricardo Ramalho e Roberto Veras de Oliveira demonstram como a reestruturação das carreiras produtivas afetou a organização e representação dos trabalhadores. Essa pesquisa indica que fragmentação dos processos produtivos veio a criar novos desafios para uma ação coletiva, particularmente nos setores mais afetados pela mudança tecnológica. Claro, houve uma modificação, é como se você tivesse jogado o tabuleiro de damas ou de tabuleiro no chão. O surgimento do que tem sido denominado uberização representa talvez a manifestação mais visível dessas transformações. Estudos recentes de Ludmila Kostek e Abílio mostram como o trabalho por plataforma criou novas formas de controle e exploração, enquanto simultaneamente promove uma ideologia do empreendedorismo que mascara a natureza precária dessa relação de trabalho. A dimensão espacial dessas transformações torna-se particularmente evidente ao examinarmos as regiões metropolitanas brasileiras. Pesquisas conduzidas pelo Centro de Estudo da Metrópole CEM indicam que a precarização do mercado de trabalho apresenta padrões distintos em diferentes territórios urbanos, com áreas periféricas experimentando processos mais intensos de informalização e precarização. As discussões contemporâneas sobre o futuro do trabalho no Brasil devem necessariamente envolver o que Rui Braga identifica como o precariado, um segmento crescente de trabalhadores que, apesar de formalmente integrados ao mercado de trabalho, experimentam insegurança e instabilidade persistentes. Este fenômeno tem particular relevância para a compreensão dos alinhamentos políticos e movimentos sociais atuais.
Observando as evidências empíricas, dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostram que entre 2015 e 2023, a proporção de trabalhadores em arranjos de emprego não padrão aumentou 12,3 pontos percentuais. Essa tendência coincide com mudanças significativas nos padrões de participação política e representação entre os eleitores da classe trabalhadora. Um aspecto crucial dessas transformações envolve a relação entre mudança tecnológica e reestruturação do mercado de trabalho. Estudos realizados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, indicam que os setores mais afetados pela inovação tecnológica experimentaram as mudanças mais significativas nas relações de emprego, com um impacto particular sobre os trabalhadores mais jovens. As implicações políticas dessas transformações tornam-se evidentes ao examinar os padrões de votação nas eleições recentes. Pesquisas realizadas pela Fundação Perseu Abramo mostram que trabalhadores em situações precárias de emprego demonstram um comportamento político distinto daqueles em empregos formais, tradicionais, sugerindo uma correlação entre posição no mercado de trabalho e orientação política. O surgimento de novas formas de organização do trabalho também afetou as estruturas tradicionais de solidariedade de classe. Nádia Araújo Guimarães, em suas pesquisas, vem a demonstrar como as mudanças na organização do trabalho criaram novos padrões de sociabilidade e ação política entre os trabalhadores, particularmente em contextos urbanos. As transformações observadas no mercado de trabalho brasileiro nas últimas décadas são parte de um processo mais amplo de uma reestruturação do capitalismo global, mas apresentam particularidades que refletem a própria formação histórica do nosso país. Enquanto a uberização, a precarização e a fragmentação das relações de trabalho são fenômenos mundiais, no Brasil eles se sobrepõem a estruturas históricas de desigualdade, informalidade, exclusão social, criando um cenário ainda mais complexo. A herança de um processo de industrialização tardio, conforme foi o brasileiro, e incompleto, combinada com persistentes disparidades regionais e educacionais por conseguinte, faz com que estas transformações assumam contornos específicos no contexto nacional. A forma como estas mudanças afetam a organização política dos trabalhadores brasileiros também apresenta características próprias. O enfraquecimento dos sindicatos tradicionais e a emergência de novas formas de organização coletiva, como as associações de trabalhadores por aplicativo, revelam não apenas uma mudança nas relações de trabalho, mas uma profunda transformação na própria identidade de classe. A volatilidade política observada entre os trabalhadores, especialmente aqueles que ganham entre 2 e 5 salários mínimos, sugere que as antigas formas de compreensão da consciência de classe e do comportamento político precisam ser representadas à luz destas novas realidades. Em um cenário onde as fronteiras entre o trabalho formal e informal se tornam cada vez mais fluidas e onde a própria noção de emprego estável se transforma rapidamente, torna-se necessário desenvolver novos instrumentos teóricos e analíticos para compreender a formação de classe e ação política. A emergência das identidades híbridas, como o trabalhador empreendedor, por exemplo, e a crescente de individualização das relações de trabalho desafiam as categorias tradicionais de análise e exigem uma renovação do pensamento social brasileiro. Me parece óbvio, eu que não sou nem economista, nem sociólogo, muito menos antropólogo. Diante dos desafios impostos pela revolução tecnológica e pela reestruturação econômica global, o Brasil encontra-se em um momento crucial de redefinição das relações entre trabalho, capital e Estado. A compreensão adequada destas transformações e de seus impactos na formação de consciência política dos trabalhadores é fundamental, não apenas para a análise acadêmica, ou seja, dentro dos institutos, dentro das universidades, pelos estudiosos, pelos profissionais da área, pelos especialistas, mas para o próprio futuro da democracia brasileira como um todo. Então é uma questão política a ser repensada, digo eu.
As novas configurações do trabalho e suas implicações para a organização política da sociedade demandam um esforço renovado de interpretação que considere tanto as tendências globais quanto as especificidades locais, aqui no caso Brasil e regiões do Brasil, na construção de novos paradigmas para uma análise social mais adequada. As referências aqui a Ludmila Abílio, Ricardo Antunes, Rui Braga, Nádia Araújo Guimarães, o IPEA, Márcia de Paula Leite, José Ricardo Ramalho, Roberto Veras de Oliveira, Francisco de Oliveira, Marina Rosses e André Singer, tá? Esse material, ele foi essa matéria do Eric Chiconelli Gomes foi tratada e trazida aqui para nós pelo portal Outras Palavras. O ponto aqui central são as consciências de classe dentro da atualidade e a especificidade brasileira, identidade de classe também, o problema das informalidades, a presente mutação do trabalho, não apenas no mundo, como aqui no Brasil, e principalmente a uberização. Muito bem, então o articulista me pareceu fazer uma reportagem muito clara e muito feliz. Eu agradeço a vocês a sua atenção, espero que você deixe seu comentário, seu like, compartilhe esse vídeo podcast, assine o nosso canal se você for novo por aqui e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Muito obrigado, até lá.